eu vou fazer a modelagem de uma manga francesa. A manga francesa é uma manga que se adapta melhor às roupas femininas. Então, a gente começa dobrando um papel ao meio, tá? Deixa a dobra do lado de cá, que é a direita. E aí, a gente, com um esquadro, a gente vai marcar o ponto número 1 no vértice do ângulo reto aqui, ó. Então, a gente esquadra, né, coloca o esquadro certinho aqui no papel, em qualquer altura do papel, mas tem que ter um espaço suficiente para o comprimento da manga. E aí, a gente traça uma linha qualquer, formando aqui o ponto número 1. Aí, do 1 pro 2, a gente vai fazer o comprimento da manga. No meu caso, é de 18 centímetros. Então, eu marco aqui 18 centímetros e também com o esquadro, eu acerto aqui, ó, certinho no papel e certinho no pontinho que eu marquei e traço uma linha de um tamanho qualquer. Aí, do ponto 2, subindo aqui pro ponto 3, em direção ao ponto 1, a gente vai encontrar o ponto 3. Então, eu vou fazer 1/10 do busto mais 5 centímetros. O busto que eu usei na modelagem da blusa é 90. Então, 90 dividido por 10, 9, mais 5, 14. Então, sempre é assim, 1/10 do busto, a esse total você soma 5 e marca, então, ó, do 1, desculpa, eu tinha dito daqui, do 2 pro 3, na verdade, a gente vem aqui do 1 para baixo, aí a gente marca o 3. No meu caso, deu 14 centímetros e vamos traçar uma linha reta aqui. Ó, com a ajuda do esquadro também, eu tracei a linha reta aqui do ponto número 3. E aí, para achar o ponto número 4, eu vou somar cava dianteira e traseira, ó. Pego lá o molde da blusa, do vestido, vejo quanto tem a cava dianteira. No meu caso, 18,9 e a traseira, 22. Então, 18,9 mais 22 e dividir ao meio. Esse resultado, no meu, deu 20,5, tá? Deu 20,45, eu arredondei para 20,5. Aí, eu vou sair daqui do ponto 1 em direção à linha de número 3 para achar o ponto 4. Como eu tenho aquela medida de 20,5, eu venho, no meu caso, né, 20,5. Eu coloco aqui o ponto 0 da régua no ponto número 1 e venho aqui, ó, mexendo a régua, achando o 20,5. Tomando cuidado para não tirar lá. Ó, no meu caso deu 20,5, eu vou marcar aqui o ponto número 4. Então, olha, como é que eu acho o ponto 4? Eu pego, somo a cava dianteira e traseira e divido por 2. Pego esse resultado e venho achar esse resultado aqui, saindo do ponto 1. Aí, eu tenho o ponto número 4. Aí, eu vou medir quanto que eu tenho do 3 pro 4 e vou marcar aqui a mesma medida que eu tenho aqui do 3 pro 4, eu vou marcar do 1 pro 5 e do 2 pro 6. E aí, vou traçar uma reta aqui. Agora, ó, para achar o ponto 7, 8, o 9, o 10 e o 11, eu vou medir o que eu tenho, né, do 3 pro 4, ou do 1 pro 5, ou do 2 pro 6. Eu, no meu caso, tenho 15 centímetros. Então, eu vou dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5 e 5. Então, eu venho daqui 5, 5. E aí, eu tenho o ponto 7, o ponto 8. A mesma medida eu vou pôr aqui. Aí, vai ser o ponto 9 e o ponto 10. E a mesma medida aqui. E aí, vai ser o ponto 11. O 12 não é aqui, tá? Então, aqui, eu vou dividir essa medida por 3, essa por 3. E a mesma distância que eu tenho aqui, eu vou ter do 6 pro 11. Então, agora, eu vou traçar as retas. Eu venho... Aqui vai ser o ponto 7, aqui o 8. Eu venho do 7. Aqui vai ser o 9. Aqui o 10 e aqui o 11. Ó, vendo agora o desenho, acho que fica melhor para entender. Essas pedras aqui são pedras que eu coloco para segurar o papel, tá? Aí, então, eu tenho aqui o 7, o 8, 9, 10 e o 11. E aí, o ponto 12,
eu vou medir aqui do 1 ao 8. Vou pegar a metade disso. Do 1 ao 8, eu tenho 5. A metade disso é 2,5. Eu tiro 1,2. Então, não importa qual seja a medida aqui. Você divide isso aqui, essa distância, por 2. E desse resultado, você tira 1,2, sempre. E aí, então, você marca o ponto 12, saindo aqui do 1, descendo aqui, ó. Que vai ser o ponto 12. Ó. Então, eu tenho aqui o ponto 12 e o 13 é do 4, indo em direção aqui ao 5. Por isso que é importante sempre numerar os pontos que a gente tá fazendo aqui. A gente vai pegar, para sair daqui do 4 em direção ao 13, eu vou medir essa distância do 4 ao 9, e a metade disso eu vou subir aqui, ó. Então, aqui eu tenho 5 dividido por 2, 2,5, subi aqui 2,5, marquei o 13. Ó, lembrando aqui que até então, ó, eu fiz o 12, o 13 e não tô traçando reta nenhuma, tô só marcando os pontos. Aí o 14, eu vou medir, vai ser aqui na linha que vai do 8 ao 10. Eu meço quanto eu tenho de 8 a 10 e divido por 3. Saindo do 10 é que eu vou pro 14. Então, a medida que deu, no meu caso aqui, era... Aqui tinha 14 centímetros de distância entre o 8 e o 10. Eu dividi por 3, deu 4,66. Aí, eu saí do 10, 4,7 centímetros. Mas é 1/3 dessa medida saindo do 10. Aí, eu marco aqui o ponto 14. Agora, ó, para achar o ponto 15, eu peguei aqui a régua e vim aqui, ó, coloquei a régua no ponto 12 até o 14 que eu tinha marcado e tracei uma reta com lápis. Porque essa reta é só uma referência para mim, ela não serve para nada. Nessa reta eu vi qual era a medida dela e qual era a metade dela. Marquei na metade dela o ponto 15. Agora, ó, do 15 para o 16, eu subo 0,4 centímetros, ou seja, 4 milímetros, é menos do que meio centímetro. Então, eu vim com a régua aqui, ó, posicionei aqui no ponto 15 e subi 4 milímetros e marquei aqui o ponto 16. Já o ponto 17 e 18, eu ponho a régua aqui no ponto 11 e meço 2 centímetros para a direita, marco o ponto 17, 2 centímetros para a esquerda, marco o ponto 18 e uno aqui ao ponto 9. Agora, ó, só para facilitar o meu trabalho, já uni aqui, né? Só para facilitar o meu trabalho, com o lápis eu fiz um X aqui do 5 ao 9 e do 7 ao 4. Só para facilitar aqui a curva que eu vou ter que fazer. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma régua. Deixa eu pegar aqui. Essa régua aqui é melhor, ó. E vou sair daqui do ponto 12... passando pelo ponto 8, vindo aqui no ponto 13. Depois, vindo pro ponto 9, indo pro 14. Aí, do 14, eu vou pro 16. E do 16, volto pro 12. Eu vou ir mostrando, que senão aí aquele X que eu fiz a lápis não vai fazer sentido se eu não mostrar, né? Ó, saio do ponto 12 e venho pro 8. Fiz aqui a curva. Aí, eu ajusto a régua de uma forma que eu pegue o ponto 8 e aqui a reta aqui, ó. Então, eu tenho que, ó, tá vendo? Ó, não ultrapasso aqui, ó. Então, vai ser isso aqui. Do 8 pra cá. Ó, aqui tem lugar que eu até usei a própria mão, tá? Não fui nem com a... E aí, eu tenho que descer daqui, ó, uma leve curva aqui pro 13. Então, é como se eu fizesse isso e subisse aqui, ó, e viesse pra cá. Agora, eu vou sair daqui do 13 pro 9...
E aí, do 9, eu venho aqui, ó, pro 14, uma leve curva. Por isso que é bom fazer a lápis, se precisar a gente apaga. Tem que ficar mais ou menos esse desenho aqui, ó. E aí, daqui eu venho pro 16. Antes eu precisava só fazer isso daqui com a régua. Hoje eu já acho que a mão livre é bem melhor, ó. Vou formar assim um biquinho aqui. Não precisa ficar assim tão abaulado, não. Importante é passar aqui, ó, vir, uma pequena curva aqui, ó. E aqui. Ó, agora eu vou pegar uma carretilha e vou sair daqui do ponto 12, vou passar pelo 16, vou pro 14 com a carretilha, vou pro 9, pro 17 e o 2. Faz isso com a carretilha. Para facilitar aqui a passagem da carretilha, eu coloco um papelão por baixo, e aí então eu venho. Então, ó, é do ponto 2 ao 17, pro 9, pro 14, pro 16 e 12. Ó, agora eu tenho que desdobrar o papel e dobrar a linha 5 a 6, tá? Dobra. E vou dobrar esse molde por esta linha, isso daqui pra dentro. Ó, dobrei, tá? Desdobrei lá e dobrei aqui nas 5 e 6. Aí, eu vou passar a carretilha agora do 5, lembra onde era o 5? Aliás, do 13, né, que é aqui, por isso que é bom ter marcado tudo. Do 13 pro 9, venho pro 18 e volto aqui pro 6. Só a carretilha, então, é esse desenho aqui, ó. 13, 9, 18 e 6. Ó, aí abrindo, eu vou ter a marca da carretilha que eu devo completar aqui, ó, passando a caneta. Aqui, eu completei, aqui, e aí, ó, eu tenho que seguir aqui. Ó, aqui eu tenho um desvio, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, continuar essa curva aqui, ó, é só dar, não, a gente não pode ficar com esse bico, então é só continuar aqui, ó, a curva. Arrumar, ó, pra que chegue ali. E aí, descer tudo isso. Ó, eu tenho aqui minha manga. Mas eu tenho um detalhe. A largura do meu braço precisa ser 27 para que a manga não fique apertada em mim. Então, eu vou medir quanto eu tenho dessa ponta a essa. Que vai ser assim, a gente vai pôr uma numeração aqui, né? A gente tinha... Aqui vai ser 9A. Aqui vai ser 9A. Aqui era 11, né? Aqui vai ser 11A e 11A. Agora, eu tenho que medir quanto eu tenho daqui a aqui para ver se bate com o meu braço. Então, se a largura, se a distância que eu tenho entre esse ponto 11A e esse for menor que o meu braço, eu devo pegar e aumentar aqui. Então, sei lá, é 2 centímetros menor do que o meu braço, então eu vou pôr 1 centímetro pra cá, 1 centímetro pra cá, e sair daqui do ponto 9 e vir pra cá. E sair daqui do ponto 9 e vir pra cá. Se o meu braço é menor do que a distância que eu tenho aqui, né? A largura do meu braço é menor do que essa distância aqui, então eu tenho que diminuir. Então, digamos que o meu braço seja 2 centímetros mais magrinho do que essa distância que eu tenho. Então, eu venho 1 centímetro pra cá, 1 centímetro aqui pra dentro e mexo aqui no ponto 9
Mexo não, né? Do 9 eu ligo pra cá, e aí do 9 eu ligo pra cá. No meu caso, eu já medi, e eu sei que eu tenho o braço mais largo do que isso aqui, pra que não me aperte. Então, eu vou colocar a medida que excede, eu coloco metade pra cá e metade pra cá. Ó, então, eu já fiz aqui o ajuste necessário, aumentei meio centímetro pra cá do ponto original e uni, e meio centímetro e uni, tá? Que minha manga é 27, aqui tava dando 26. Aí, agora, eu vou somar a cava dianteira e traseira e vou ver quanto eu tenho aqui, ó. Do 9A até o 9A. Tenho que medir com a fita métrica de pé. Vou indo, medindo. Aí, o que eu vou comparar? A medida que eu tenho aqui na cava com a medida que eu tenho na blusa. A manga, ela tem que ter 2 centímetros a mais, uma folga, né, de 2 centímetros em relação às cavas. Então, se a minha cava total é 40, aqui o contorno da manga, saindo do ponto 9A e indo aqui até o ponto 9A, tem que ter 42, que é o que eu preciso de folga para dar a moleza da manga. Então, ó, eu somando a cava dianteira e traseira da modelagem da blusa, deu 40,9. Quando eu medi aqui tudo, deu 43,8. Eu vou considerar 43,9 também, só para facilitar a vida. Então, ó, deixa eu mostrar direitinho aonde é que a gente mede. A gente sai aqui do ponto 9A e aí vai, ó, contornando tem que ser com a fita métrica de pé e chega até aqui a ponta. Então, assim, se a diferença, se a cava da blusa tem que ter de 2 a 3 centímetros, na verdade. Eu prefiro trabalhar com 2, no máximo 2,5, porque senão fica muito difícil pra eu conseguir aquilo que eu quero, eu não tenho muita prática. Então, eu tô vendo que eu tô 3 centímetros acima. Eu quero diminuir isso pra 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar meio centímetro aqui, nessa linha, e vou tirar meio centímetro aqui. Aí, vou unir outra vez e unir outra vez. Ou seja, eu tenho que ficar com 2 centímetros de diferença. Eu tô com mais, eu pego esse mais, o que tá a mais, divido ao meio, e aí eu vou entrar aqui. E entrar aqui. Ó, vou recapitular, né? Eu meço no meu molde qual é a medida da cava dianteira e da cava traseira. Tá aqui, né, ó. Tenho aqui no molde. Eu anoto a soma total. Anotei aqui, 40,9. Aí, eu venho do 9A, meço todo o contorno da manga até o 9A. Deu 43,9. Eu só quero ficar com 2 centímetros a mais. A manga sempre fica maior. Eu quero que ela fique só 2 centímetros maior. Ela não deve ficar com uma sobra de menos de 2. É melhor de 2 até 3. Eu quero 2 e ela tá com 3. Então, o que eu vou fazer? A diferença é de 1 centímetro, né? Então, eu coloco meio centímetro pra cá, meio centímetro pra cá e uno aqui e apago essa linha. Aí, então, eu vou cortar a minha manga. Antes de cortar, eu vou deixar já o meu molde com uma barra de 2 centímetros. Então, eu vou dobrar nessa linha aqui, ó. Dobra a linha da manga e aí depois eu mostro como é que corto. Ó, eu já tirei aqui do papel um pedaço menor pra ficar mais fácil. Então, olha, eu dobrei, tá? Dobrei aqui pra dentro. E agora eu venho e recorto aqui, ó, dobrado, eu recorto aqui. E aí, vou todo esse contorno aqui, ó, aqui. E volto aqui. Ó, eu recortei, aí eu abro
E aí eu vou medir 2 centímetros dessa linha para baixo, para baixo, para baixo, para ser a barra. Ó, medi 2, risquei, agora eu vou recortar. Ó, agora eu fiz algumas coisinhas aqui. Eu anotei aqui a frente, anotei qual é o comprimento da manga, a medida do busto, né, que eu utilizei para fazer a manga, qual é a cava da frente, qual é a cava das costas, quanto é o braço e manga francesa de quem que é. Eu gosto sempre de colocar o mês, o ano, porque às vezes eu faço outras e aí uma tá errada, eu sempre sei que a mais nova é a que dá certo, né? Aí, ó, eu vim aqui e medi na parte da frente 18,9, deu aqui. E vim aqui na parte de trás e medi 22 centímetros, deu aqui. Que são essas medidas? Era a cava, né? Conforme a modelagem da blusa. Eu tinha 18,9 na cava da frente, isso na minha blusa, cada um tem uma medida. E eu tinha aqui 22 centímetros na cava traseira. Aí eu medi a distância aqui. Lembra? Eu falei que eu queria que ficasse só com 2 centímetros de diferença, né? Que ela ficasse maior que a blusa, só 2 centímetros. Então, ficou realmente 2 centímetros. Eu marquei o meio, 1 centímetro. Aqui será o meio da manga, é onde eu vou encaixar no ombro quando eu for fazer. E aí, então, tá pronta a modelagem. Anotei aqui, né? Barra de 2 centímetros, porque se eu vou fazer uma blusa e não vou pôr barra, eu simplesmente dobro. Sei lá, vai pôr algum detalhe, alguma coisa do tipo, não precisa de uma barra de 2 centímetros. Dobro e corto assim. Então, tá aqui feitinha, bonitinha, a modelagem da manga francesa.